Boa noite, graça e paz, é muito bom estar aqui. Eu creio que Deus está fazendo algo especial nesses dias. Quantos aqui têm sido abençoados, impactados por tudo aquilo que têm recebido? Glória a Deus. Eu creio que ainda existe uma porção para nós nos alimentarmos nessa noite. E eu quero convidar você a abrir teu coração para que o Rei da Glória possa te transformar de dentro para fora. Amém? Vamos orar uma vez mais. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Espírito Santo, nós nos colocamos em posição de vulnerabilidade para o Senhor. E pedimos que teu vento impetuoso possa soprar sobre nós aqui nessa noite. Esse vento que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas nós sabemos que vem como fruto da tua bondade e amor. Espírito Santo, rasga o nosso coração. Quebra a nossa hipocrisia. Liberta-nos de nós mesmos. E nessa noite eleva o nosso entendimento e conhecimento do Senhor. Que essa noite, mais um tijolo possa ser colocado na edificação dessa igreja. Para que ela torne-se habitação do Senhor permanente. Para que sirvamos a Ti dia e noite como sacerdotes em Tua presença. Jesus, nós Te amamos. Abba, Pai, nós precisamos da Tua bondade sobre nós. E nós clamamos misericórdia e graça sobre nós nessa noite. Dá-nos entendimento, revelação da Tua palavra, para que ela possa nos transformar e nos edificar, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Deixa aberto, daqui a pouco nós vamos ler o versículo 33. Algo que o Espírito Santo tem me ministrado nesses últimos dias e que eu quero compartilhar com os irmãos, é sobre o fato de nós vivemos em um tempo onde de fato o Espírito Santo tem feito algo especial na nossa nação. Deus tem derramado sobre nós coisas incríveis. E eu creio que tudo isso é fruto da graça dEle. Deus tem me dado a graça de poder conhecer muitas igrejas, muitos ministérios, rodar de norte a sul do Brasil e ver o agir do Espírito Santo em tantos focos espalhados por todo o Brasil. E o que eu tenho percebido é que Ele tem de fato despertado uma geração e tem dado fome, tem dado sede para essa geração. E não só tem dado fome, tem dado sede, mas Ele tem preparado um banquete para essa geração. Realmente Deus tem feito algo especial. Agora a grande questão que me faz refletir e pensar é que avivamento, que eu creio que de alguma maneira Deus tem derramado sobre a nossa nação, é algo que vem e é produzido pela presença de Deus, é feito e é gerado no coração de Deus. Não somos nós que produzimos avivamento, amém? O reino está em avivamento. E uma vez que nós sincronizamos com o reino de Deus, nós experimentamos a graça de um ambiente avivado, um ambiente cheio de vida. E é o que eu penso que nós temos experimentado no Brasil, diversos ministérios, pastores. Deus tem feito milagres, sinais e maravilhas em todo canto, em todos os ministérios. De uma maneira poderosa, Deus tem unificado a igreja, criado alianças de pessoas tão diferentes, que quebram suas diferenças para caminhar junto, como fruto de avivamento. Porém, a pergunta que eu tenho me feito nesses dias é se avivamento é suficiente. Porque quando eu olho para a história da igreja, quando eu olho para a história bíblica de todos os moveres e avivamentos que houveram na história bíblica, eu compreendo e percebo que todo avivamento teve que vir acompanhado de reforma.
de mudança. Avivamento por si só é um sopro de Deus, é um fogo de Deus, é a presença dele derramada, é paixão, é fome, é essa coisa louca que vem da parte dele, mas tem algo que não compete a Deus fazer, que compete à igreja fazer. E é acerca disso que eu tenho, como pastor e pregador, tenho prestado atenção. No fato de acompanharmos o mover de Deus e transformarmos esse mover em reforma, em mudança. Porque o avivamento que vem da parte de Deus é algo que faz parte dos direitos daqueles que pertencem ao reino dos céus. Porém, nós não temos apenas direitos ao pertencermos ao reino dos céus, nós temos também deveres. E uma coisa que me preocupa é o fato de nós sermos apaixonados por deveres, por direitos. E negligenciarmos deveres. A nossa geração, e eu faço parte do âmago dela, somos apaixonados por direitos. As pessoas vão para a rua para gritar por direitos. As pessoas vão para a internet para debater sobre direitos. Mulheres brigando com maridos a respeito de direitos, maridos brigando com mulheres a respeito de direitos, debates intermináveis de divórcios, para que então os direitos sejam satisfeitos de ambos os lados. Porém, em uma sociedade saudável, em uma igreja saudável, ela não está apenas imersa em direitos, ela aprendeu as suas responsabilidades. E algo que o Espírito Santo tem me feito prestar atenção, é se nós temos sido responsáveis com aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Você tem sido responsável com o reino dele que foi entregue a você. Você tem sido zeloso com o reino de Deus que foi concedido a você. No capítulo 21 de Mateus, narra-se algumas histórias e encerra-se o capítulo contando uma parábola. E essas histórias, elas na verdade apontam para essa parábola. No versículo 12 de Mateus capítulo 21, Jesus purifica o templo. Você conhece a história veterotestamentária e sabe que o templo era o lugar da presença de Deus. Deus olhou para o seu povo e percebeu que o seu povo precisava da sua presença. Então Deus deu ao povo um direito. Qual o direito? O direito de ter a presença de Deus. Deus deu a Moisés todo o entendimento do tabernáculo e depois deu a Davi toda a visão do templo e deu a Salomão o privilégio de construir o templo, o lugar onde Deus habitava. O povo que estava ausente da glória de Deus, agora tinha a glória de Deus morando em sua cidade. A Arca da Aliança, a representação dela, o Santo dos Santos, estava disponível para o povo. Agora havia um sumo sacerdote que intercederia pelo pecado do povo na presença de Deus. Havia ofertas, sacrifícios para que o povo pudesse ter comunhão com Deus e tivesse libertação da sua consciência pecaminosa. Porém, no versículo 12 de Mateus 21, Jesus entra no templo e o que ele vê? Uma baita de uma bagunça. A bênção que Deus havia dado ao povo transformou-se numa bagunça generalizada. Eles transformaram o templo em covil de ladrões, em covil de salteadores. E eu não sei se você entende o que esse termo quer dizer, mas literalmente é esconderijo de ladrões. Os caras roubavam na cidade, então eles iam para o templo para se esconder. Eles roubavam, cometiam crimes, iam no templo para encobrir seus erros. E a igreja não está muito distante disso. Muitas e muitas pessoas frequentam semana após semana as nossas igrejas para esconderem-se dos seus pecados.
Eu realmente creio que as asas do Altíssimo cobrem os nossos pecados. Porém, os nossos pecados precisam ser remidos, perdoados e confessados. Mas como naqueles dias o templo havia se tornado um esconderijo de ladrões, nos nossos dias isso não é diferente. Muitas pessoas se escondem atrás da religião. Escondam-se atrás de máscaras religiosas. E obviamente que Jesus ficou furioso com isso. Por quê? Porque Deus, na sua graça, olhou para um homem chamado Abraão e falou: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma terra. E te dando essa terra, Abraão, você vai habitar nela. E a sua descendência será tão grande como as areias que existem no mar. Você vai ter filho pra caramba, eu vou te abençoar, Abraão, eu vou estar junto com você, não porque você é bom, mas porque você crê em mim. Você carrega algo especial, Abraão. Por você, uma nação será bendita. A nação israelita. E esse povo, o povo judeu, recebeu o direito de ter a presença de Deus, de ter o templo no coração de Jerusalém, aonde eles poderiam encontrar perdão de pecados, aonde eles poderiam encontrar comunhão com Deus. Mas Jesus entra lá e fala: ei, isso aqui está uma bagunça. Você sabe a história, ele vira as mesas, ele fica irado com tudo aquilo. Logo depois disso, Jesus sai do templo. E aí no versículo 18, ele encontra uma figueira. E ele olha para aquela figueira e fala: eu vou comer alguns figos. Eu, quando morava em uma casa, eu plantei uma figueira. Nunca comi os figos porque eu nunca descobri como se come figo. Mas, tirando esse fato, Jesus olhou para a figueira e falou: eu vou lá pegar alguns figos para comer. E ele chega naquela figueira, tenta achar os figos, e ele não acha nenhum fruto. E o que ele diz? Seque. E naquele exato momento, aquela figueira viçosa, cheia de folhas, seca. Por quê? Porque ela não tinha frutos. A figueira, ela representava Jerusalém. A figueira representava a bênção que Deus havia derramado sobre Abraão e sobre seus filhos. Os filhos de Abraão foram abençoados com uma bênção singular. Eles receberam de Deus direitos por pertencerem ao povo de Deus. Aí então, nós chegamos na parábola dos lavradores, que é o versículo 33. Agora quero convidar você a ler junto comigo. Mateus capítulo 21, versículo 33. Havia um proprietário de terras. Quem é esse proprietário? Deus. Que plantou uma vinha. Quem é essa vinha? O reino de Deus. O reino de Deus. Havia uma vinha. Ele colocou cerca ao redor dela. Ou seja, o proprietário, Deus, colocou cerca para proteger o seu reino. Ele cavou um tanque de prensar uvas. O tanque de prensar uvas era uma ferramenta de trabalho. A vinha produzia uva, a uva por sua vez era pisoteada no tanque de prensar uvas, e dali então saiu o suco da uva, o produto da uva. Ele colocou todas as ferramentas de trabalho ao dispor daquelas terras, e construiu uma torre, ele colocou uma sentinela, para que ele pudesse proteger e guardar essa vinha. Depois, ele arrendou. Repete comigo, ele arrendou. O arrendamento é uma prática comercial parecida com aluguel, mas a diferença é que quando você arrenda algo, você participa dos lucros daquilo que você arrendou. E ele arrendou a vinha, ou seja, o reino de Deus, a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quem são esses lavradores? Originalmente falando, é o povo judeu. O povo judeu recebeu o reino de Deus. E junto com o reino de Deus recebido, eles receberam as promessas de Deus, eles receberam as bênçãos de Deus, eles receberam o favor de Deus. Vamos ser bem franco e honesto. É impressionante enxergar e perceber ao longo da história da humanidade o quanto o povo judeu é abençoado.
E não se explica isso a partir da geografia, não se explica isso a partir de poder, de guerra, de batalha, se explica isso somente espiritualmente. Deus decidiu abençoar o povo dele, que era o povo israelita. Havia um favor de Deus sobre o povo de Israel. Deus abençoou esse povo, deu a eles um reino, deu a eles um tanque de prensar uvas, colocou sentinela, os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele colocou cerca ao redor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 em outro lado, e tu não serás atingido. Deus estava abençoando o povo dele. Graça estava sendo derramada sobre o povo judeu, ao ponto de um menino Davi derrubar um Golias, ao ponto de Gideão vencer um exército enorme com 300 homens. Deus favorecia o povo dele, não porque o povo dele era bom, mas porque Deus é bom, e sempre foi bom. Agora, essa parábola fala que esse proprietário foi fazer uma viagem, e aproximando-se a época da colheita, ou seja, a época de colher frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam, nada mais do que o seu direito. Ele deu ao povo judeu a vinha, e na época da colheita, ele envia os seus servos para colher o lucro que pertence a ele. Então esses servos vão até Israel de Deus, e chegando a Israel de Deus, eles vão prestar contas para pegar os frutos que pertencem ao Senhor. Versículo 35. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram, e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Quem são esses servos? Os profetas de Deus. Malaquias, Obadias, Naum, Miqueias, Jeremias, Ezequiel, tantos homens e mulheres de Deus que foram dados ao povo, para dizer ao povo: ei, Deus irá colher o fruto daquilo que Ele te deu. Porque por mais que tenha sido graça Ele ter te dado uma vinha, ainda assim Ele te deu uma vinha para colher frutos. Ainda assim Ele te deu o reino, para colher frutos do reino. E os servos vêm vez após vez. E o que os lavradores fazem? Matam todos os servos. Espancam, apedrejam. O Senhor fala: vou mandar mais servos. Ele manda mais servos. E existe uma onda grande profética vindo sobre o povo de Israel. E o que o povo faz? Ainda mata esses servos. Aí então, ele pensou, o Senhor: eu vou enviar o meu filho, porque meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Quem é esse filho da parábola? Jesus. É engraçado que Jesus está falando acerca da morte dele. Ele está profetizando o que vai acontecer daqui a pouco com ele. Ele está dizendo: ei, eu sou o Filho de Deus que veio para buscar no povo de Deus os frutos do reino, mas eu não estou encontrando. E esse povo, o povo abençoado, o povo da aliança, o povo da promessa, esse povo vai me matar, eles vão me lançar para fora da cidade, vão me torturar e eu vou morrer. É exatamente isso que vai acontecer, e foi exatamente isso que aconteceu. Aí então, nós percebemos a cobiça daquele povo. Aquele povo se encantou tanto com o reino de Deus, que começaram a pensar que o reino de Deus pertencia a eles. Aquele povo gostava tanto do favor de Deus, que começaram a achar que o reino de Deus não era a graça derramada sobre eles, mas era merecimento deles mesmos. Aquele povo começou a se acostumar tanto com o favor de Deus, que eles começaram a pensar que eram bons. E quando eles veem o filho, eles percebem:
O Senhor vai vir resgatar a vinha, então vamos matar, porque daí então definitivamente o reino é nosso. A igreja é nossa, é tudo nosso, e a gente vai comandar aqui o nosso clã, nós vamos comandar aqui as nossas coisas, porque o reino agora é nosso. Versículo 40. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. O que o Senhor fará com esses lavradores maus? Os matará de maneira horrível, e dará a vinha, o reino, a outros lavradores. Quem são os outros lavradores? Levanta sua mão aí. Somos nós. Nós somos esses que não mereciam o reino de Deus. Nós somos esses que vieram cobrir a falha do povo de Israel e que vieram receber as bênçãos que havia sobre Israel. Obviamente que na sua presciência Deus sabia disso. Tanto é que a promessa de Deus para Abraão é o quê? A sua descendência será fértil como a areia do mar, areia, terreno, e como as estrelas do céu, filhos celestiais. Você vai ter filhos terrenos, mas também nascerá de você filhos celestiais, é a igreja de Cristo. Existem filhos celestiais que nasceram de Abraão, os filhos da fé, aqueles que vieram depois das promessas e receberam de bandeja o reino de Deus. Deus deu a você o reino dele. E junto com o reino dele, ele te deu proteção, ele te deu dons, ele te deu capacidade, ele te deu presença, ele te deu avivamento, ele te deu poder, ele deu a ele mesmo para que eu e você vivamos o reino de Deus. Agora, o que esse texto nos faz considerar, e é justamente para isso que eu estou aqui essa noite, é se o povo judeu recebeu o reino de Deus e falhou, será que nós não podemos falhar? Se o povo judeu recebeu o reino, e pela sua infidelidade lhes foi tirado o reino de Deus, será que isso não pode acontecer com a igreja? Aí você olha para a história bíblica, e você percebe, por exemplo, que Deus amaldiçoou Saul e deu o reino a Davi. A velha e a nova aliança. Em Efésios, em Apocalipse, Jesus endereça uma carta para a igreja de Éfeso e diz: ei, se arrependa dos seus pecados, senão eu vou tirar o candeeiro, a minha presença do seu meio. E aí eu volto a fazer a pergunta: será que nós não podemos falhar como o povo de Israel falhou? Sabe qual é a boa nova, a nova de grande alegria? Que Apocalipse já foi escrito. E a igreja não vai falhar. A igreja vai triunfar. As portas do Hades nunca prevalecerão contra a igreja. A missão que o Pai nos deu será cumprida. Nós nos encontraremos e nos casaremos com o noivo. Um dia a igreja será encontrada sem mancha, sem rugas, sem mácula alguma. Será encontrada fiel pelo seu Senhor. E isso é um motivo de grande esperança. Porém, a história não acaba aí. Por que não acaba aí? Porque você concorda comigo que Israel falhou coletivamente. O povo de Israel falhou como nação. O povo de Israel desonrou como nação a Deus. Coletivamente eles falharam. Porém, você precisa concordar biblicamente e teologicamente comigo, que por mais que a nação tenha falhado coletivamente, houveram homens e mulheres que foram bem-sucedidos individualmente. Esther foi bem-sucedida, Débora foi bem-sucedida, Davi foi bem-sucedido, Moisés foi bem-sucedido, homens que cumpriram o seu mandato, que cumpriram a sua missão. Então nós olhamos para Israel de Deus e percebemos
que coletivamente eles falharam, mas individualmente houveram homens e mulheres que cumpriram aquilo que eles haviam recebido de Deus. E agora então a gente vai para o Novo Testamento, a nova aliança, os novos arrendatários da terra, da vinha e do reino. Eu e você. Existe uma promessa, e existe uma profecia, e existe uma convicção e uma certeza que a igreja triunfará coletivamente. Mas a pergunta que eu faço é: o fato de a igreja prosperar e cumprir a sua missão coletivamente, necessariamente te faz ser bem-sucedido individualmente? Não. Olha para a parábola do banquete. A parábola do banquete conta a história do casamento, que narra acerca das bodas do Cordeiro, e lá nas bodas do Cordeiro foi dadas as vestes nupciais para que a igreja pudesse entrar nas bodas do Cordeiro. Mas então, no momento da festa nupcial, o Senhor encontra um homem que está sem vestes, e o que ele faz? Ele pega aquele homem, mata ele, e lança ele aonde há choro e ranger de dentes, ou seja, no inferno. O que isso significa? Isso significa que ninguém entrará no reino dos céus através da sombra de outros homens e mulheres. Isso significa que o fato de a tua igreja, sal da terra, estar salgando a terra, não te torna sal da terra. Isso significa que por mais que coletivamente nós triunfaremos, individualmente nós podemos fracassar. E o mesmo Deus que foi severo com Israel, ao tirar o reino deles, é o mesmo Deus que talvez quando você o encontrar, possa dizer a você: eu não te conheço. Quem é você? Mas uma chave que nos faz compreender, primeiro, o erro de Israel, e segundo, o que nós devemos fazer com o erro de Israel, dá-nos um caminho de renovo e de esperança. Primeiro, o erro de Israel foi qual? Foi se apoderar, se apropriar, se apossar daquilo que não pertencia a eles. Olhe para quem está ao teu lado e diga: por mais que Jesus te chame de amigo, você ainda continua sendo servo. Nunca esqueça disso. Eu não sei se você tem aqueles amigos que te servem de alguma maneira, funcionários ou algo do tipo, que pela amizade confunde o que eles são. Infelizmente eu já tive pessoas assim na minha jornada. E infelizmente esses eu tive que demitir. Por quê? Porque por mais que eu dê o direito de ele ser meu amigo, ainda assim ele está a serviço de algo. Ele precisa honrar isso como servo. Deus é gracioso e bondoso, não é não? Bom demais. Mas a bondade dele, ao nos chamar de amigos, nunca tira de nós a responsabilidade de servos. O fato de o Senhor te chamar para sentar à mesa e partilhar da mesa com Ele, não te isenta da responsabilidade de servir a Ele. Aquele povo, o povo judeu, esqueceu-se de quem eram, mataram os seus profetas, para se apropriar daquilo que não pertenciam a eles, achando que o Senhor dos céus e da terra não viria fazer justiça com eles, e Ele veio. Agora, o que Cristo espera desse novo arrendamento de terra, sabe o que é? Que eu e você produzamos frutos do reino de Deus. O que são frutos do reino de Deus? Frutos do reino de Deus é aquilo que nós produzimos com aquilo que recebemos do reino. Quantos aqui têm consciência que são morada do Espírito Santo? Se você tem consciência que é morada do Espírito Santo, por quantos enfermos você orou na última semana? Ou a morada do Espírito Santo é só para você ficar feliz e postar no Instagram? Quantos aqui têm consciência que Deus é aquele que nos sustém e aquilo que provê todas as coisas? Quantos aqui têm consciência disso?
que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino, Ele há de cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida. Eu creio nesse Deus. E por que você vive preocupado? Ansioso? Será que você não aprendeu com as aves do céu? Será que você não aprendeu o que é pertencer de fato ao reino de Deus? Quando Jesus voltar, Ele buscará os frutos que nós demos a partir do fato de nós termos o seu reino em nós. E sabe de uma coisa? Eu creio, eu acho, eu vejo uma falta de consciência esmagadora do que é ter o reino de Deus em si, do que é pertencer ao reino de Deus. Sabe, os frutos que Jesus vem buscar em nós, não são frutos que nós mesmos produzimos com as nossas habilidades, forças e recursos. E talvez esse seja o engano de algumas pessoas, elas estão esperando ser boas para fazer alguma coisa. E quando nós olhamos para essa parábola, nós percebemos que Deus deu todas as condições para que nós simplesmente o sirvamos. Deus não está esperando você ser um super-homem para orar por enfermos. Ele está esperando você ser uma criança para orar por enfermos. Ele está esperando você crer nele para orar por enfermos. Deus não está esperando você ser um super rico para ser generoso na sua casa. Ele está esperando que você seja como uma criança para ser generoso na casa dele. Quando Jesus foi perguntado acerca de quem era o maior no reino dos céus, qual foi a resposta dele? Olha, eu vos digo que se vocês não forem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Eu acho essa parábola incrível, porque Jesus não responde a pergunta que eles fizeram. Jesus diz o seguinte: ei, o chão de fábrica do céu é ser como criança. Eu não estou falando nem sobre ser grande. Estou falando sobre ser alguém no reino de Deus. É ser como criança. Aí onde eu quero chegar, sabe o que é? Que o reino de Deus pertence às pessoas que são como criança. Quem é como criança? Quem se faz humilde como criança. Se nós fôssemos fazer uma pergunta para você, pastor, líder, membro comum de uma igreja, quem é o maior no reino dos céus? O que você responderia? Eu acredito que nós não responderíamos essa criança. Nós responderíamos algo como, por exemplo, aquele irmão ali que jejua pra caramba. Ou aquele outro ali que ora, meu irmão é um orador. Orador da turma. Eu acho que nós responderíamos tudo, menos ser como uma criança. E quando Jesus é perguntado quem é o maior do reino dos céus, ele diz: quem se faz como uma criança. E o que significa ser como uma criança? Ser como uma criança, conforme aquilo que Jesus está dizendo, significa ser completamente dependente do Pai dos céus, completamente dependente do Abba, para fazer qualquer coisa. Os frutos que Jesus espera em você e através de você, não é você que vai gerar. Amém? Os frutos que Jesus espera em você e através de você, é o reino de Deus em você que vai gerar. E o que você precisa fazer é ser como uma criança. Ser como uma criança. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, Deus disse a ele: quando vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Pergunta: Adão e Eva morreram instantaneamente? Não. Mas eles morreram? Sim. E eu sei que talvez você goste de espiritualizar, eles morreram espiritualmente também. Mas a grande questão é que ali foi estabelecido um processo de morte. Qual que é o processo de morte? Eles se tornaram adultos, se tornaram velhos e morreram. Sabe o que significa?
E significa que quanto mais adultos nós nos tornamos, mais morte nós carregamos. Por isso que Jesus fala sobre ser como criança, ele está falando sobre inverter. Se Adão e Eva adultificaram a vida deles, eu estou convidando a vocês a criancificarem a vida de vocês. Eu estou falando para vocês voltarem para o colo do Abba, para vocês serem simples, para vocês dependerem do Pai, para que quando o Pai voltar, Ele possa encontrar frutos através de você. E essa simplicidade transforma. Quer ver como transforma? Alguns meses atrás, 2 meses atrás, em um grupo pequeno, lá na Ondadura, em Joinville, as pessoas estavam adorando a Deus, e aí o líder daquele grupo pequeno decidiu orar para que pessoas fossem curadas naquele lugar. E tinha um menino paraplégico que não andava. Fazia 3 anos ele não andava. Ele teve um acidente militar, enfim, ele servia militarmente, e aí teve um acidente e não andou mais. E aí então, quando eles oraram, de repente aquele menino caiu no chão, e começou a sentir as pernas dele, e ficou deitado no chão durante horas chorando, e depois daquele dia ele passou a andar novamente. Mas sabe por que isso acontece? Não porque existem grandes homens de Deus, mas porque existem pequenos homens de Deus. Semana passada, não, essa semana mesmo, eu estava pregando em um dos cultos lá em Joinville, e aí chegou uma ovelha a mim e falou: pastor, eu tenho algo para te contar. Eu falei: conta para mim. Ele falou: então, eu e minha esposa queríamos muito ter filho, e a gente foi na ginecologista e ela descobriu que ela não pode ter filhos. Mas eu não me conformei com isso, eu vim aqui na igreja, e aí eu procurei a sua esposa, e eu falei para ela que a minha esposa não poderia ter filhos, e ela decidiu orar por mim, e nós oramos, pedindo a Deus que a minha esposa tivesse filhos. Eu estou aqui para falar que eu vou ser pai. Sabe, através do que isso acontece? Através de pessoas que se fazem como crianças. Sabe por quê? Porque somente crianças acreditam no impossível. Somente crianças acreditam que o Brasil vai ser transformado, adultos não acreditam. Somente crianças acreditam. Somente crianças são capazes de acreditar no Abba. Somente crianças se fazem como Peter Pan e entram na terra do nunca. Somente crianças herdam o reino dos céus. E eu quero dizer para você, por fim, é que Jesus nos deu uma responsabilidade quando Ele nos deu um direito. É teu direito ter o reino de Deus. Você pode dar um glória a Deus, dar uma salva de palmas para isso. O reino de Deus foi entregue a você, você tem o reino de Deus. O Espírito Santo habita em você, o poder do Altíssimo está sobre você. Todo socorro, toda provisão, toda graça, toda glória, toda majestade que havia no Santo dos Santos está em você. Você é o Santo dos Santos. Você entendeu a dimensão disso? Você não precisa entrar 1 ano no Santíssimo Lugar para interceder pelos seus pecados. Você é a morada do Espírito agora. Você é o sacerdote que intercede diante do Pai. Você pode entrar confiadamente no trono da graça, a fim de encontrar misericórdia e graça que te ajude no tempo da necessidade. Isso é um baita de um direito, não é? Porque nós não éramos nada, nós não éramos povo, nós não éramos nação. E Deus quis nos escolher por sua eterna bondade, por sua eterna graça. Ele te fez povo dele. Mas esse direito elevadíssimo vem acompanhado de muita responsabilidade. Como diria o tio do Peter Parker, grandes poderes, grandes responsabilidades. E nós, como igreja, temos grandes responsabilidades. E deixa eu dizer a minha impressão sobre as responsabilidades que temos. Eu acho que a igreja brasileira faz bem, até certo ponto, tem mergulhado em seus direitos, tem mergulhado no direito de receber perdão, sabe, meninos e meninas prodígios, sendo capacitados por Deus, e capacitados de uma forma sobrenatural. No ministério em que eu pastoreio,
Eu tenho a graça de liderar pastores com 23 anos, 24 anos, com igreja de 1.000 pessoas, 1.000 e tantas pessoas. Sabe, isso é incrível. É uma graça de Deus. Porém, essa graça, o reino que Ele nos confiou, vem acompanhado de muita responsabilidade. E o que eu tenho clamado a Deus é que Ele possa me encontrar quando Ele vier, fiel àquilo que Ele me entregou, fazendo bom uso do reino que Ele me confiou. Ele te deu o reino. Ele te deu o reino. Meu irmão, Ele te deu o reino. E se você tem o reino, você tem tudo. Você serve ao Rei dos Reis, o dono de todo o ouro, toda a prata. Recurso não é problema, eu estou falando isso como um pastor. Não é problema, acredite em mim. Obedeça a Deus e Ele vai abrir as comportas do céu sobre você. Nunca vai faltar dinheiro para fazer a obra dEle. Recurso não é problema, poder não é problema. Comece a orar pelas pessoas e veja elas sendo curadas no teu campo de visão. Se coloque na brecha, comece a pregar o Evangelho. E veja milhares e milhares de pessoas se entregando a Jesus. Todo mês, na Ondadura Joinville, nós batizamos mais de 100 pessoas. Esse último mês nós batizamos 180 pessoas. Ano passado nós batizamos mais de 1.200 pessoas em uma cidade. Sabe por quê? Porque não existem limites para quem tem consciência do que é e do que tem, do que possui. Porém, o reino de Deus não foi feito para você, foi feito para Ele. O reino é dEle, o reino é dEle. Dele é a glória, dEle é o poder e dEle é o reino para todos sempre. Para todos sempre. Ele não pertence a nós, Ele pertence a Deus. E é a Ele que nós devemos devolver os frutos daquilo que Ele nos confiou. Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Eu quero te convidar a um tempo curto de reflexão acerca do que você tem feito com o reino de Deus que lhe foi entregue. Rapidamente, reflita sobre o que você tem feito com aquilo que foi lhe confiado. Com os dons, com a influência, com o dinheiro, com o poder, com a glória. Sabe, às vezes eu penso que nós brasileiros podemos nos mal acostumar e pensarmos que a glória é feita para nós e pensarmos que o poder é feito para nós. Sabe, nós precisamos nos converter, nos tornar como crianças e compreendermos que tudo é dele, tudo veio dele, tudo precisa voltar para ele. Nós precisamos aprender a orar, Pai Nosso. Pai, na oração do Pai Nosso, usa-se a expressão grega Abba. Não é qualquer pai, é papai, é papa. É uma criança orando. A oração do Pai Nosso não é feita para adultos, é feita para crianças. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Não a minha vontade, a tua vontade. Não o que eu quero, o que o Abba quer. Não a faculdade que eu quero fazer, a faculdade que o Abba quer que eu faça.
Não os lugares que eu quero ir, os lugares que o Abba quer que eu vá. Seja feita a tua vontade, Abba, na minha vida como ela é feita no céu. Dá-nos o pão de cada dia, sem murmuração, sem preocupação. Aprender a dar graças pelo pão de cada dia. Confiar no favor do Abba. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Compreender a tamanha graça do perdão derramado sobre nós na cruz do Calvário. E ser prontos para perdoar. Como você pode ter sido perdoado por Deus, se você não perdoa quem te ofende? Se você cultiva mágoa de pai, de mãe, de amigos? Isso é fazer mau uso do reino que lhe foi confiado. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, a glória para sempre. Senhor, Espírito Santo, primeiro nós queremos te glorificar e exaltar nesse lugar, pela tua graça derramada sobre nós. Obrigado porque você nos confiou o teu reino. Nós não somos dignos, nós não merecemos. Nós não fizemos nada para ter o teu reino. Nós não te amamos. Você nos amou primeiro. Espírito Santo, tu que sondas o coração do Pai e conhece o amor dele por nós, revela esse amor. Mostra a nós que nós não éramos nada e hoje foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus, pelo seu poder e pela sua graça e bondade, não por mérito ou por força, mas por graça. Obrigado pelo teu reino, Pai. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela reconciliação, obrigado pelas tuas promessas, obrigado porque as promessas que haviam sobre Abraão agora estão sobre nós. Nós seremos a nação que triunfará, nós seremos aqueles que se encontrarão em glória junto contigo. Obrigado, Abba, obrigado por ter feito nos povo teu. Mas, Senhor, que nós clamamos a Ti nessa noite como filhos Teus, traga-nos a consciência da responsabilidade que carregamos. O Teu perdão é um dom, mas é um dom para perdoar a outros. O Evangelho que nos alcançou é um favor, mas é um favor para alcançar outros. Os dons que você nos deu não é para nossa vaidade, é para a edificação da tua casa. A influência, os recursos, a família que você nos confiou não é para nós. Espírito Santo, traga-nos a consciência dos deveres e responsabilidades que temos ao receber o teu reino. Nós cremos que triunfaremos junto contigo na eternidade. Cremos que como noiva seremos encontrados sem máculas, rugas ou manchas. Mas nós também individualmente queremos ser encontrados fiéis a Ti, Pai, Te amando e Te servindo, Te honrando com cada centavo que temos, Te honrando com cada segundo que nos foi dado. Espírito Santo, dá-nos a consciência da responsabilidade que carregamos. O reino foi nos entregue. Traga-nos a consciência, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça o irmão que está do seu lado. Diga a ele: você recebeu o reino de Deus de presente. Dê frutos do reino. Dê frutos do reino. Igreja, dê frutos do reino. Aonde vocês estiverem, dê frutos do reino.
Frutifique no campo, na cidade. Mostre o que existe dentro de você. Perdoe aqueles que te ofenderem. Ore pelos seus inimigos. Prega o evangelho para aqueles que são cativos. Liberte aqueles que são prisioneiros de alma. Ore pelos enfermos. O reino de Deus está em você. Amém. Deus abençoe. Nós vamos continuar adorando o Senhor.